Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Começamos o nosso programa a falar de distúrbios alimentares que em 15 anos levaram à hospitalização de cerca de 4.500 doentes. A anorexia nervosa é a doença com maior incidência. As conclusões são de um grupo de investigadores do Sintesis e, para as analisarmos, é meu convidado Manuel Gonçalves Pinho, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham. Este estudo foi um trabalho feito em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma análise realizada entre 2000 e 2014. E os números mostram uma subida. Podemos começar por aqui a nossa conversa. Exato. Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, o nosso estudo analisou dados de hospitalizações em hospitais públicos portugueses entre 2000 e 2014. Portanto, imagine, sempre que existia, ou sempre que alguém recorre ao hospital público, existe um episódio de internamento associado, portanto a pessoa fica mais do que 24 horas dentro do hospital, as informações relativas ao internamento são armazenadas numa base de dados nacional, relativamente aos hospitais públicos. E, portanto, depois esta informação é analisada por médicos codificadores que depois acabam por extrapolar os códigos de diagnóstico, de procedimentos que nos permitem identificar várias patologias. O que nós fizemos aqui foi selecionar, portanto, os doentes que correspondiam a códigos de doenças de comportamento alimentar, portanto, perturbações de comportamento alimentar, entre elas a anorexia nervosa, a bulimia nervosa também, e outras que são menos prevalentes, mas que, no entanto, e por isso mesmo, muitas vezes não são abordadas também nos estudos científicos, por exemplo, o vómito psicogénico, a doença de ruminação, ou até outra que ainda é menos vulgar, que é a doença de pica. Exatamente. Portanto, pica, essa, por exemplo, refere-se à ingestão de materiais não orgânicos, portanto, imaginemos terra, limalha de ferro, portanto, facas, portanto, comportamentos que são, portanto, de ingestão de material dito não orgânico. E, portanto, o que o nosso estudo fez foi, pela primeira vez em Portugal, e também dos primeiros estudos a nível da Europa do Sul, fazer uma análise destes números. Portanto, o panorama, saber qual é o panorama nacional. E o que nós vimos, de facto, foi que entre 2000 e 2014 aconteceram coisas diferentes consoante a patologia. O que nós verificamos foi que, de facto, para a anorexia nervosa, a incidência por milhão de habitantes aumentou. E é um aumento que é estatisticamente significativo. Para as outras patologias já não verificamos esse aumento, houve uma estabilização dos números. Mas, de facto, para a anorexia nervosa, que acaba por ser a mais prevalente, e em termos numéricos é a mais prevalente, observamos, de facto, um aumento desta incidência. O nosso estudo, como disse, refere-se a hospitalizações, portanto, o panorama hospitalar das perturbações de comportamento alimentar, de realçar que existe também o panorama sem ser hospitalar, portanto, o panorama do dia-a-dia do doente, que vive em casa e não dentro do hospital, e esse também representa um panorama que também é dramático para estes doentes. E vamos já falar de outras conclusões, mas já que explicamos o que é a pica, se calhar explicávamos também, para quem não sabe, o que é bulimia e anorexia nervosa. Exato. Por ordem de prevalência, começaríamos então pela anorexia nervosa. Portanto, nós tivemos cerca à volta de 1.750 indivíduos que foram identificados. A anorexia nervosa em si, portanto, é uma patologia psiquiátrica, portanto, uma perturbação de comportamento alimentar e que resulta muitas vezes da restrição do alimento, ou, portanto, quando o indivíduo realiza uma restrição do alimento auto-infligida, portanto, que o indivíduo tem noção que faz essa restrição e para provocar um emagrecimento, ou, portanto, para provocar ou não engordar, portanto, este ideal de não engordar ou de emagrecer, portanto, e que não é algo voluntário, portanto, é algo que o indivíduo faz, faz deliberadamente para isso. Enquanto, por exemplo, a bulimia nervosa, já temos um indivíduo que muitas vezes tem um índice de massa corporal que é dito normal, e o que acontece é que pode ter, porventura, comportamentos de alimentação excessivos e que depois tem comportamentos purgativos, ou seja, o dito vómito, a provocar o vómito, que pode ter ou não ter, mas a denominação clássica muitas vezes é este comportamento de vómito e que depois também vai gerar algumas das manifestações clínicas que estes doentes têm, como, por exemplo, a erosão da arcada dentária dos dentes e que, por vezes, estes indivíduos até são identificados não na clínica geral ou no médico de família, mas até nos dentistas, porque são indivíduos que têm erosões dentárias devido ao refluxo ácido que vem do estômago e, portanto, a bulimia nervosa está mais associada a este conjunto de indivíduos. Depois, o vómito psicogénico, como o próprio nome indica, acaba por ser um vómito provocado pelo indivíduo, e a doença de ruminação, que também é uma das que foi analisada no nosso estudo, resulta de um comportamento que muitas vezes pode ou não ter um componente psiquiátrico associado,
que é, portanto, a ingestão do alimento e que, porventura, depois o indivíduo conscientemente provoca a ruminação do material que ingeriu. E depois temos outra, dentro do nosso estudo, nós temos outra categoria, e a nível internacional essa categoria também acaba por ser uma das mais representativas, que acaba por ser os outros, que é quando não temos os critérios clássicos que permitem a definição do diagnóstico, tanto de anorexia nervosa como de bulimia nervosa, temos uma categoria que é inespecífica e que acaba por ser mais representativa, porque, digamos, a patologia psiquiátrica no global, e especificamente também a perturbação comportamental alimentar, são patologias que não temos uma bactéria em que nós claramente conseguimos encaixar ali a infecção. Temos indivíduos, temos doentes, temos pessoas à nossa frente. E, portanto, cada uma delas é um ser humano com uma doença ou com uma perturbação diferente e específica. E, portanto, de forma global, é esta a definição destas patologias. Já percebemos que nos casos de anorexia nervosa há um aumento de internamentos, mas há casos também mais graves, digamos, fatais, porque no vosso trabalho, na vossa análise, registaram 25 mortes por anorexia nervosa neste período, 2000-2014. Exatamente. Portanto, a anorexia nervosa, penso que foi à volta de 0,9% de mortalidade intra-hospitalar. Isto dito desta forma parece um número que até nem é muito importante, mas de facto é um número de realçar, com 25 mortes em termos absolutos. E o que acontece é que a anorexia nervosa é uma patologia, e aliás, as perturbações de comportamento alimentar, de forma geral, são das patologias psiquiátricas que têm uma mortalidade intra-hospitalar e mortalidade global mais significativa. Portanto, isto já indica o grau de comorbilidade e o grau, portanto, a gravidade em si destas condições. E, de facto, nós observamos, e pela primeira vez é que isso foi descrito em Portugal, é que existe uma mortalidade para a anorexia nervosa de 0,9%. Por exemplo, na bulimia nervosa não tivemos nenhum episódio de hospitalização em que tivesse ocorrido a morte do doente, o que demonstra já aqui algumas diferenças que existem nas diferentes perturbações de comportamento alimentar. Por exemplo, para a pica, a tal que falamos inicialmente, até é mais intuitivo. Nós aí encontramos uma mortalidade que era cerca de 9%. Também são muito menos indivíduos, portanto, em termos, se nós formos ver a percentagem, claro que vai estar mais inflacionada. E, portanto, aí era 9%. Também é mais intuitivo porque a ingestão de material que não é inorgânico, muitas vezes material que até pode ser cortante, provoca mais facilmente a lesão de órgãos e, portanto, pode provocar em termos orgânicos a morte do indivíduo. No entanto, estas patologias, para além de serem patologias de foro mental, também têm um ponto de vista orgânico importante. Por exemplo, a bulimia nervosa, em que pode existir o tal componente purgativo de vómito, pode muitas vezes acontecer a ocorrência de distúrbios dos íons que nós temos aqui dentro, por exemplo, o potássio, que é um dos íons que, quando nós provocamos o vómito, acabamos por perder no refluxo, e estes indivíduos muitas vezes apresentam-se também com déficits de potássio que são importantes e que muitas vezes provocam as manifestações que levam o doente, por exemplo, ao serviço de urgência. Portanto, não é só a patologia de foro mental, mas também existe uma patologia de foro orgânico que também pode ser detectada tanto pelo médico como pelas pessoas da sociedade civil. E uma curiosidade é que são internamentos recorrentes, não sei se esta é a palavra correta, não são doentes que se internam, digamos, ou que procuram ajuda hospitalar uma única vez, não. Há uma prevalência. Portanto, estas condições, estas perturbações de comportamento alimentar exigem um tratamento que é um tratamento, mais uma vez posso usar a semelhança de uma infecção. Nós temos uma infecção, muitas vezes damos um antibiótico e a infecção, se for uma infecção bacteriana, na gripe não se dá antibiótico, por exemplo, se for uma infecção bacteriana, por exemplo, daremos uma infecção e muitas vezes essa infecção é debelada. O que acontece nas patologias de foro psiquiátrico muitas vezes é que é necessário um acompanhamento mais contínuo, o que não implica que não exista cura para estas doenças também, mas estas doenças necessitam de um acompanhamento mais contínuo. O que é que acontece? Se nós temos muitas vezes uma pressão em termos de organização de cuidados de saúde em que não temos tanto tempo para dedicar ao doente ou não temos mesmo condições físicas de tratamento do doente, muitas vezes o tratamento vai ser condicionado por outras coisas que não a patologia em si do doente. Claro. E, portanto, muitas vezes o tratamento que acontece é essas tais readmissões que nós analisamos no nosso estudo e que são diferentes consoante a patologia psiquiátrica que estamos a falar, manifestam muitas vezes, está descrito noutros estudos também, que quanto maior for essa percentagem de readmissão, menor será a qualidade em si do tratamento fornecido aos indivíduos. O que nós demonstramos é que, em termos de readmissão, estamos semelhantes aos outros estudos europeus com os quais comparamos. No entanto, em termos de média de tempo de internamento destes doentes, portanto, a quantidade de tempo que o doente fica internado quando tem a patologia aguda e é necessário ficar internado num hospital,
temos um tempo de internamento que é muito inferior, por exemplo, a um país como o Canadá, mas que já é semelhante a países como Espanha, em que somos vizinhos geograficamente, mas também somos vizinhos em termos de políticas de saúde. Agora, se falamos em termos de tratamento e de qualidade de tratamento, estes indivíduos, de facto, precisam de um acompanhamento que muitas vezes é contínuo ou, para além de ser contínuo, necessitam de um acompanhamento específico do tratamento para esta condição. E esse tratamento, ou muitas vezes até o diagnóstico, pode ser feito e é a frontline, ou seja, a linha da frente para os diagnósticos destes casos, são os cuidados de saúde primária, portanto, os centros de saúde, que é onde a maior parte da população tem os cuidados de saúde mais acessíveis e, portanto, o diagnóstico normalmente pode ser feito lá e depois encaminhando para os centros de especialização, centros de referenciação com a área de psiquiatria e saúde mental. O que é que acontece? E isto também é um ponto importante. Estas patologias são patologias comportamentais, portanto, perturbação do comportamento alimentar. E o comportamento todos nós podemos analisar. E aí entra outra questão, que é o papel não só dos cuidados de saúde primário, mas também, por exemplo, o papel nas escolas, que é um papel que deve ser reforçado e é um papel que, vejamos, os professores e os auxiliares e os funcionários das escolas, por exemplo, são as pessoas que muitas vezes estão em maior contacto com as crianças ou com os jovens, que são uma das populações que é mais afetada. Exatamente, e as mulheres, no caso da anorexia. Exatamente, as mulheres, por exemplo, nós no nosso estudo temos uma descrição, volto a reforçar, de hospitalizações, portanto, isto não são todos os doentes com anorexia, são hospitalizações, portanto, claro, doentes que já têm um ponto de vista mais grave, portanto, que necessitaram hospitalização. Até porque, desculpa interromper, não há muito o estigma, a vergonha, portanto, haverá outros doentes que se calhar também têm vergonha de pedir ajuda. Exatamente, portanto, o que acontece nestes doentes é que muitas vezes o diagnóstico é tardio, precisamente por este estigma, que é um estigma social, é um estigma também portanto, social do ponto de vista da sociedade em geral, não é só das crianças, claro, portanto, o estigma não será só das crianças, nós todos, e a saúde mental tem esse problema, que está cada vez mais em destaque e faz sentido estar em destaque, que é a quebra deste estigma, porque a saúde é de forma global e a saúde é um conceito global e que inclui a saúde mental. E, portanto, o estigma também existe não só na população em geral, mas também na própria profissão, nas profissões ligadas à saúde. E isto é importante porquê? Porque esta quebra de estigma tem que começar nas crianças, tem que começar no ponto de vista de base. E os professores, era a tal ideia, os professores, os auxiliares, têm um papel muito importante, muitas vezes, no diagnóstico destes comportamentos, porque são as pessoas que, por exemplo, observam na cantina o padrão de comportamento de uma criança e que muitas vezes podem levar ao reencaminhamento destas crianças ao tratamento especializado. Mesmo a terminar, porquê o aumento dos números? Porque há mais casos ou porque é mais fácil denunciar, apesar do tal estigma? Essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que, embora não tenha sido o objetivo fundamental do nosso estudo, nós verificamos que existe esse aumento na anorexia nervosa, que se pode ver mais pelo contexto de diagnóstico que existe agora, mais facilitado, ou seja, o diagnóstico talvez seja mais feito agora, atualmente, tanto pelo cuidado de saúde primário, tanto pelo cuidado de especialização como na psiquiatria, em que o diagnóstico é mais efetuado nesta altura. Manuel Gonçalves Pinho, muito obrigada por ter vindo aqui, parabéns pelo vosso trabalho, Obrigado por estas explicações. Vamos agora seguir para o exterior.